Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Tipos de Gentileza. Vamos lá? Esse novo longa do diretor tão falado, Yorgos Lanthimos, ele tem uns filmes bastante controversos, bastante diferenciados, e esse aqui não é diferente. Para quem se lembra do filme Pobres Criaturas, que foi um filme que dividiu bastante opinião sobre isso, por conta do contexto, por conta da história, e ele veio aqui dessa vez trazendo um filme totalmente diferente. O diretor Yorgos Lanthimos, em entrevista, ele fala que demorou 7 anos para tirar essa ideia do papel para poder produzir esse filme. O filme é uma fábula antológica que tece 3 histórias principais: a de um homem buscando redefinir seu destino, um policial cuja esposa desaparecida retorna de maneira misteriosa e uma mulher em uma missão especial que pode mudar o futuro espiritual da humanidade. Essa mistura de elementos de suspense e drama parecem ser o ponto forte de Tipos de Gentileza. O diretor, então, fez uma coisa totalmente diferente. Ele trouxe 3 histórias usando os mesmos atores para contar 3 histórias diferentes. E dentro delas existem vários simbolismos, várias ideias, vários pontos a serem trazidos. Na minha opinião, o que incomoda aqui é essa questão de trazer 3 histórias diferentes sem contexto. Então, quando eu assisto um filme, isso é a minha opinião, eu quero ter um início, um meio e um fim. E esse filme não te traz isso. Então ele não tem um início. Ele te traz uma história X e você tem que tentar imaginar o porquê daquilo, por que a pessoa é daquele jeito, o porquê que existe aquele ritual, o porquê que a esposa é daquele jeito. Então, assim, é uma coisa muito confusa. Então ele acaba te desmotivando por conta disso. Além das 2 horas e 40 de filme, que é um filme extremamente grande e cansativo. Então, se a gente for parar para pensar, as histórias são interessantes, mas eu acho que teria que ter um início para poder explicar a ideia de todos eles. Então, simplesmente o diretor colocou a história ali para você e você vai tentar definir o que você quiser ali, por que daquilo, né? E isso me incomoda bastante. Mas em contrapartida, temos um ótimo elenco, temos aí Emma Stone, Jesse Plemons, William Dafoe e Hong Chau, que são o quarteto que participam de todas as histórias, entre outros. E eu vou tentar falar um pouco da questão do simbolismo, do que eu achei do simbolismo de cada uma das histórias, então pode ser que contenha spoiler aqui. Então ele é um filme que não tem coerência nenhuma, na minha opinião, e eles não têm ligação um com o outro. Vamos dizer que a ligação é porque são os mesmos atores, mas eles não têm ligação na história, na narrativa entre eles. Então são histórias totalmente separadas, eu não vi ligação nenhuma entre eles. E para mim faltou essa coerência, porque a história é uma história muito confusa, é uma história que não é real, são coisas assim totalmente surreais, aí vem mexer com questão de sobrenatural, sei lá, com questões de IA, então a gente não sabe, a gente fica naquela situação assim de tentar entender o que o diretor quis trazer com isso na questão de explicar melhor a história. Ele se preocupou muito com isso, né, com a questão do simbolismo, de falar sobre isso, como ele fez em Pobres Criaturas, e eu acho que ele esqueceu um pouco dessa questão da narrativa e de tentar trazer coerência para o filme. Então a primeira história, a gente acompanha o Jesse Plemons, que é uma pessoa que ele vive em função do personagem do William Dafoe. Então tudo que ele vai fazer na vida dele, ele tem que seguir passo a passo do que esse mestre manda ele fazer. Então ele manda uma carta escrevendo: hoje você vai acordar a tal hora, você vai tomar um suco de laranja na hora do café da manhã, vai vestir tal roupa de tal cor, vai trabalhar, vai voltar a tal hora, vai beijar sua esposa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vocês não podem ter filhos. Então assim, é uma coisa muito confusa e você já entra na história desse jeito. E aí um dia ele se rebela desse mestre, né, vamos chamar de mestre, e fala que o mestre quer que ele mate uma pessoa. Ele acelera o carro, bata nesse cara e mate. Só que aí ele fala: eu não vou fazer isso, né, eu não consigo matar ninguém e tudo.
E coitado do cara e tudo, ele não, ele sabe que ele vai morrer, não tem problema, vai lá e faz. E ele fala que não consegue. Por conta disso, ele é desligado dessa corporação, eu não sei o que que é, e aí ele acaba tirando tudo da vida dele. Então ele tem que sair total da rotina, né? Porque ele tá fora, então ele não vai ter mais esposa, ele não vai ter mais trabalho, ele vai perder muita coisa com isso, até no final que ele surta e acaba matando o cara para poder voltar. Então essa é basicamente a história. Aí eu te pergunto, e aí? Quem é o William Dafoe, o porquê que ele faz isso, por que Jesse Plemons segue as exigências dele, então ficou aquela confusão total. Então eu vejo que o simbolismo que ele quis aqui, o que ele quis trazer aqui, é até que ponto que nós somos fortes o bastante para ser quem a gente quer ser, sem as pessoas terem que dar opinião na nossa vida, sem elas terem que falar como a gente tem que ser. Seguir os padrões exigidos. Então aqui é basicamente isso, né? Como se fosse um padrão que é exigido, então você tem que ser bonito, você tem que fazer harmonização facial, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ir tal lugar, você tem que ter status. E aí quando você foge desse padrão que é visto pela sociedade, isso aí é errado, você perde tudo, você está fora dos padrões. Então é basicamente esse simbolismo que ele tenta usar nessa história. E justamente também essa questão de até onde a sociedade vai em busca de aprovação do outro para se encaixar na sociedade. Então é justamente isso. O personagem do Jesse Plemons fazendo tudo que o William Dafoe exige dele para ele tentar ser aceito. A segunda história, temos novamente Jesse Plemons como protagonista, ele que agora é um policial, e ele é casado com a Emma Stone e ela teve um acidente, que também não é muito explorada essa questão, e ela tá sumida. E aí ele tá tentando lidar com esse luto, ainda acreditando que a mulher está viva. Tem uma cena bastante bizarra, porque ele tá sofrendo muito, e um casal de amigos vai lá consolá-lo e pede para eles assistirem um filme da esposa. Vamos assistir para eu lembrar dela e tudo. E eles, não, não quero, não vamos. E eles acabam assistindo e é um vídeo pornô deles fazendo troca de casal. Então, assim, é uma coisa muito sem noção. Bem cara do diretor, né? E aí um dia essa esposa é resgatada e ela volta para casa. Só que ele não acredita que seja sua esposa. Ele alega o tempo todo que ela tá diferente, que não é a esposa dele, que é uma outra pessoa. E aí ele acaba exigindo, ele fica meio transtornado e ele é afastado da polícia por um tempo. E ele começa a exigir coisas dessa mulher que ele acha que não é a esposa dele, umas coisas meio absurdas. Então ele vira e fala, eu tô com fome, eu queria comer o seu dedão. Aí ela vai lá e corta o dedão e dá para ele comer. Aí uma hora ele vira, eu tô com fome, queria comer o seu fígado, você vai tirar o seu fígado para eu comer. E aí ela acaba morrendo por conta disso e a sua esposa volta. É bem isso. Então a gente fica assim, oi, que é isso? Como é que é essa história? Nesse caso, o simbolismo é a questão de aceitação. Então, até que ponto que as pessoas mudam sua forma de ser em busca da aceitação do outro também. Então ela corta o dedão para ele comer, que é uma exigência dele, que ela quer fazer isso para ser aceita pelo marido. Então, como as mulheres muitas vezes se anulam num relacionamento para poder estar com o marido. E a questão do marido não aceitar que a esposa mudou e a relação mudou. Então, assim, até que ponto, né, que é saudável, que não é essa aceitação. E aí esse simbolismo também dele pedir pedaços do corpo dela para tentar aceitar, digerir essa nova mulher. E o quanto as pessoas estão dispostas a sacrificar por um relacionamento. Então, a partir do momento que ela vai cortando pedaços do corpo dela para entregar para ele e tentando se adaptar na relação e não aceitando as mudanças. A terceira história, Emma Stone, ela é casada, tem filho e ela abandona sua filha e seu marido para viver uma seita, dentro de uma seita. Essa seita também, que não é nada explicado, muito esquisita, super confusa, para mim foi o pior das três. Nessa seita, os chefes, os poderosos, é o William Dafoe e a Hong Chau, e eles têm uma história muito estranha, eles têm uma adoração por uma água, que tem um momento que eles explicam que essa água é sagrada e tudo, inclusive os dois choram dentro dessa água, e assim, é confusa a história. Eu só sei que a Emma Stone e o Jesse Plemons têm que achar uma mulher, que é uma mulher sagrada, ela vai fazer a diferença, e ela consegue trazer as pessoas à vida.
Então ela consegue trazer de volta as pessoas do mundo dos mortos. E aí eles estão nessa busca de quem é essa pessoa. E tem umas situações muito bizarras, muito esquisitas, muito estranhas. E assim, o que essa seita exige desses adoradores, né, dessas pessoas que frequentam essa seita, é uma coisa muito absurda. E no final ela acaba achando essa pessoa, que é a que vai trazer as pessoas do além, só que ela acaba tendo um acidente e a pessoa acaba morrendo. Então é uma história muito confusa, muito sem nexo, muito maluca, que pra mim é a pior das três. Mas ela vem falando dessa questão do fanatismo, então até que ponto que isso é saudável ou não, né? As pessoas acreditarem numa coisa e abdicarem sua vida, fazerem mal para os outros em função disso. E falando dessa questão da busca de si mesmo, o quanto é importante você se conhecer, ter amor próprio, saber o que você gosta e seguir aquilo que você gosta, e não ser influenciada pelos outros, e essa busca por si mesmo, né? Então aqui fala o tempo todo disso, dessas pessoas que estão idolatrando essa seita, que elas estão em busca delas mesmas, que elas estão confusas mentalmente com isso, e que quando a gente não olha para nós mesmos, para o nosso interior, seguimos o nosso sentimento, o nosso amor, o quanto vazio a gente fica por conta disso. E aceitar, né, quem a gente é da melhor forma possível. Então, em questão de simbolismo, ok, deu para entender bastante, é super interessante. O elenco também, que é maravilhoso, né? Emma Stone, William Dafoe, Jesse Plemons, Young Shaw, mas o filme não conseguiu me entreter. Como eu falei, né, eu gosto de início, meio e fim, e aqui ele traz essas três histórias bastante confusas, bastante perturbadas, bastante estranhas. E fica naquela, né? E aí? Né? A gente entende que ele quis trazer o simbolismo, eu vejo que o diretor trabalha muito com essa questão do simbolismo, ele tenta trazer isso o tempo todo, mas eu acho que ele acaba excedendo nesse aspecto e esquecendo de trazer um roteiro interessante, com uma história com conexão, uma história coesa, com uma narrativa inteligente, porque eu acho que fica faltando justamente isso. E isso acaba desmotivando. Então, quando chegou na terceira história, eu já não estava dando conta mais do que eu estava vendo, foi me incomodando bastante, e foram 2 horas e 40 de filme, que realmente atrapalha aquela sensação, eu não consegui me conectar com ninguém no filme justamente por isso, porque a gente não tem um início do filme pra gente entender o que é aquela história, o que aconteceu, por que tá daquele jeito. Então ele soltou ali e a gente vai interpretar da forma que a gente quiser. Isso me fez não me conectar com o filme e achando que é totalmente confuso, sem pé nem cabeça, e eu não gostei por conta disso. E é uma pena, porque é um filme que estava sendo bem esperado, justamente porque esse diretor ele é bastante controverso, ele é bastante diferente nas suas artes, né, nos seus filmes, e acabou que para mim foi uma experiência bem chata, mas fora isso, né, como eu falei, eu entendi a ideia do simbolismo, achei interessante, as histórias são interessantes se elas fossem mais desenvolvidas, e o elenco perfeito, a trilha sonora também tá maravilhosa, figurino, cenário, tudo muito interessante, mas infelizmente não teve essa conexão. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 4. Para quem é fã do diretor Yorgos Lanthimos, tenho certeza que vão adorar o filme, porque para quem gosta do diretor realmente sabe que as histórias dele sem pé nem cabeça, são coisas assim bastante desconexas. E aqui para mim é assim, se eu for parar para pensar em todos os filmes dele, para mim é o pior. Por exemplo, eu curto muito A Favorita, o do Servo Sagrado também, eu acho um filme super interessante, mas o Pobres Criaturas já foi um filme que para mim não foi muito interessante e esse aqui para mim foi o pior. Então assim, se for pensar em todos os filmes dele, para mim esse aqui fica abaixo de todos. Por conta disso, né? Eu não tive empatia, não tive conexão com o filme, achei ele totalmente confuso, desconexo, com uma narrativa estranha. Então, é um filme que não me agradou, só pela questão do elenco e a história em si, se fosse realmente bem explorada. Então, acho que ele podia ter pegado uma história e explorar bem ela. E outra coisa, eu fiquei esperando muito uma relação entre os três filmes, né? Os três filmes dentro do filme. Então, as três histórias, eu fiquei esperando uma conexão entre eles. Aí quando passou o primeiro e veio para a segunda história, eu pensei, eles vão fazer agora um gancho para ligar com a primeira. Aí quando veio o terceiro, eu falei, não, agora vem um gancho com a primeira e a segunda. Não teve nada. Então, são três histórias distintas que, assim, não tem ligação nenhuma. Tipos de Gentileza estreia dia 22 de agosto nos cinemas.
E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Tipos de Gentileza, é fã do diretor Yorgos Lanthimos, vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!